Estamos aqui direto da Pod Factory, no nosso primeiro episódio de uma temporada, gravando, criando aí conteúdos e levando um conteúdo de alto nível para o segmento jurídico. E a gente tem a honra de estar hoje com a nossa primeira convidada, a Mira Chamas. Dispensa apresentações, a Mira é uma grande executiva jurídica, palestrante, já esteve à frente de grandes companhias nacionais e internacionais no âmbito jurídico. E a ideia é a gente ter um papo aqui bacana, de alto nível, ela compartilhando as dores, né? Que ninguém gosta de falar das dores de uma vida de um executivo jurídico, mas a ideia é a gente compartilhar boas experiências. Amira, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Não, para mim é um prazer. E você sabe que a amizade é acima de tudo, mas a gente tem que prestigiar coisa boa. E eu acho que desse podcast aqui vai sair muita coisa boa. Então vamos bater um papo e que a gente consiga também levar conteúdo de interesse da nação jurídica, né? É isso, na verdade. Você esqueceu de fazer um comentário sobre o meu currículo, né? Isso eu acho bem lamentável, que é atriz, modelo, manequim. Perfeito. E blogueira de moda. Perfeito. Então, todo o resto não importa. O ótimo, gente, é que o nosso primeiro episódio está sendo lançado com a Mira. A Mira é uma grande profissional, mas ela é uma grande amiga, né? A gente sempre dá muita risada junto quando a gente está em eventos, dividindo palco. E daí, antes de começar essa gravação, eu falei, Mira, me ajuda pra gente poder manter o mínimo de concentração. Mas você vê, ela já começou dizendo que esqueci parte do currículo. Mas é isso, ela é linda, rica, maravilhosa e extremamente bem-humorada. Então, durante essa gravação, várias pérolas vão sair, por isso que é imperdível, porque além de muita coisa do segmento jurídico de realmente alto nível, a gente vai dar risada. Tem uma filosofia de vida, a gente já fala, já entra na pauta, tá? Mas minha filosofia de vida é o seguinte, não precisa ser jurídico, ser mal-humorado, ser chato, ser pesado. Trabalhar num departamento jurídico, trabalhar no escritório, não precisa ser pesado. Essa fase da toga, do advogado atrás do balcão do seu gabinete, ele já foi. Então, ter conteúdo e ter bom humor, eles podem andar junto. Que teve um tempo atrás, né, na década de 70, 80... Tinha que ser chato, cara fechada, né? A ideia era, o advogado tem que ser chato. Hoje, se a gente... Já estou entrando na pauta. E hoje, se você vê a nova geração, se você vê a postura dos novos advogados, dos estudantes de direito, se você for manter aquela postura totalmente retrógrada, como é que a gente vai aliar dados com uma postura daquela, né? Como é que a gente vai falar de análise preditiva do direito com uma postura retrógrada do advogado que quer ser chamado de doutor, né? Então, o bom humor, usado com cautela, ele é sempre bem-vindo. Não, perfeito. É por isso que você está aqui, nos dando a honra com a sua presença no primeiro episódio, porque fica muito mais fácil, leve, tranquilo, inclusive para mim, que estou conduzindo aqui pela primeira vez nesta condição, né? Um podcast. Então, mais uma vez, obrigada, querida. E a gente vai começar falando de carreira jurídica, que tem muito a ver com isso que você está trazendo, né? Você é advogada há quantos anos, Amira? É bastante. É muito. É muito. Tá bom. Vamos entrar na quantidade, não precisa. Não, mas eu me formei em dezembro de 94. Ok. E é muito tempo, né? Sim. Então, logo eu me formei, já em dezembro de 94, já saí com a OAB, porque naquela época a gente fazia a OAB antes, acho que agora também, né? Faz a OAB antes. Saí logo de cara da faculdade, um ex-chefe meu do estágio me indicou para um escritório de direito de família. Fui trabalhar com direito de família, acho que eu durei nesse escritório, sei lá, 26 dias. Nossa, durou? Durei bastante. Porque eu percebi que trabalhar com direito de família era uma coisa que me penalizava. Me levava para um lugar muito ruinzinho, assim, por conta daquele processo, ou daquela atuação tanto quanto terapêutica, que nós advogados temos que ter quando estamos lidando com situações sensíveis. Assim, né? E o direito de família, ele é muito carregado de emoção e de sentimento, né? Sim. E aí foi que não deu certo para mim, e até voltando a uns minutos atrás que eu comentei sobre o advogado retrógrado, né? Eu me traumatizei muito nesse período que eu fiquei nesse escritório, porque... Eu fui despachar, naquela época eu andava muito de ônibus, o escritório era no centro da cidade, eu ia subir e descia de ônibus, quem já andou de ônibus na vida sabe a altura que o ônibus é. Não sei, nem ouvi falar. A altura que os ônibus são. Imagina, né?
Para subir e descer, se você tá de saia, você fica muito desconfortável. Eu andava muito de calça. E o salto quebrava eventualmente? Porque aquelas Quebrava, pedrinhas da Praça da Sé, da Praça João Mendes e do centro, quebrava né? também. Aquele Então, típico piso do centro de São Paulo. desgaste, Todas as estagiárias, advogadas e sofriam. mulheres sempre sofreram perdendo. E num desses dias eu tava de calça, óbvio, eu tava arrumadinha, ternozinho, mas eu tava de calça. E eu fui despachar uma petição com o juiz, e o juiz me expulsou do gabinete. E ele disse: mulher aqui só entra de saia. Nesse momento eu voltei, saí do lugar, voltei, tentei me recompor Eu fico aqui emocionalmente. imaginando, se de repente tem parte do nosso público jovem ouvindo uma coisa dessas, o que seria de uma conduta dessa nos dias de hoje, né? Parece uma coisa, assim, é bizarro, né? Nossa, fui expulsa de um gabinete, mas ok, também peguei essa época e a gente tinha muito cuidado. Com magistrados mais tradicionais, todo mundo sabia quem era. Não ouse entrar se não estiver vestindo um taieiro, uma saia e um salto alto. E com cara de brava para ser respeitada minimamente, inclusive. Eu acho que eu não sei se a nova geração sabe, mas existia um negócio que chamava meia calça. Então a saia também não poderia ser usada sem meia calça. Não podia ficar aparecendo muito, assim, vulgarizar, né? Você não podia estar vulgarizada. E aí eu disse, não dá. Se o direito é isso, para mim não funciona. E aí eu parei alguns segundos para pensar e do nada me aparece uma oportunidade de fazer um processo de trainee numa Big Four. E eu fiz despretensiosamente e entendi que sim, passei e entendi que sim, lá era o meu lugar. Isso, ok, década de 90. Então você iniciou a sua vida, a sua jornada, digamos, como gestora executiva jurídica lá de cara, logo pós formação em graduação, ok? E uma coisa interessante que a minha formação, a base da minha formação, sim, foi nessa auditoria. E vou explicar por quê. Tem um processo tão importante, tão rígido de formação do profissional numa empresa de auditoria, estou fazendo propaganda para eles, patrocinem a gente. Porque eles são tão preciosistas no conteúdo que eles querem passar, na técnica de gestão, no treinamento das próximas. A régua é alta, né? Muito alta, mas eles fazem isso com uma consciência inacreditável. Eu, como trainee, eu tinha uma capacitação, né? Eles me capacitavam tanto e me forçavam a entender que eu teria que capacitar as próximas turmas. E assim eu comecei a entender que a gente capacitando o próximo, a gente sobe mais fácil. Perfeito. Quer dizer, você iniciou sua carreira dentro da área de auditoria. Isso mostra também, eu acho que a grande relevância da tua trajetória, para quem acompanha há pelo menos 10 ou 15 anos, que é meu caso, o quanto da perspectiva contábil, várias outras vertentes não jurídicas estão sempre muito presentes nas suas falas, nas palestras que você dá. Já dividimos algumas vezes, né, palestras e painéis juntas, e eu vejo que você é uma profissional extremamente, assim, interdisciplinar. Você fala de questões contábeis, de análise de riscos, de outras pautas que não são, em tese, jurídicas, né, eu digo em tese porque são, hoje mais do que nunca a gente entende que está tudo muito entrelaçado. Há uma interdependência desses contextos, desses assuntos. Nem imagino que é possível se desenvolver uma carreira bacana, assertiva, se você não tiver a capacidade de entender essas outras perspectivas, né, essas outras verticais, mas sabemos que genuinamente não é. Então, assim, isso vem de lá do início da base, do teu programa de trainee, que dentro de um aspecto de uma empresa de auditoria, uma Big Four, te forçou a ter uma formação ou uma vida prática mais interdisciplinar e multidisciplinar. Como é que você vê Acho que o impacto sim, disso? eles me deram o ferramental, mas considerando eu não ter me adaptado no direito puro, eu fui buscar em algum outro lugar a adaptação do meu perfil profissional à atuação jurídica. Então, eu não acredito muito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer, e o fato de eu não ter me adaptado naquela mecânica de saia, juízo, fórum. Sim, a gente se forma com a ideia, né? Ou é advogado, ou é promotor, ou é juiz, ou é delegado, sei lá. E não sei se tem mais alguma que talvez eu tenha esquecido, mas sempre pensamos durante a faculdade, somos ensinados a pensar sobre essa perspectiva e nada mais. E como eu não me adaptei àquilo, e eu entendi que o direito não tinha um caminho só.
Eu não precisava ser só aquilo. Uhum. Eu me localizei em alguma outra atividade em que eu poderia usar a minha formação e entregar coisas diferentes. Perfeito. Eu não deixei de ser advogada, não deixei de atuar com direito, mas eu dei um viés diferente para a coisa. Então conta pra gente, que viés é esse? Eu tenho uma pergunta que, assim, é um ponto que eu pus aqui na nossa pauta, que a gente até, claro, validou um pouquinho antes, que é gestão para a executiva jurídica Amira, ou é uma executiva jurídica para a gestão? O que vem na frente? Ou não tem primeiro e segundo? Tem, para mim tem. Para mim, assim, gestão tá na frente de tudo. Ninguém faz nada na vida. Independente sem de gestão. direito. Independente de direito. Na sua casa, você faz a gestão da sua casa, eu faço a gestão das minhas filhas, você faz a gestão da sua filha, você faz a gestão do seu relacionamento, você faz a gestão dos seus alunos, eu faço a gestão dos meus alunos. Fazemos gestão, ponto. Onde eu encaixo todo o meu conhecimento jurídico para fazer gestão do lugar ou do ambiente onde eu estou naquele momento. Então, eu posso ser uma gestora jurídica reconhecida na empresa A, posso ser reconhecida na empresa B, porque a minha forma de gestão vai comigo. Então, não existe... se eu fosse engenheira, ia ter uma forma de gestão dentro da engenharia. A gestão vem comigo. A minha metodologia de gestão vem comigo e vai me acompanhar onde quer que eu esteja. Então, eu não consigo desatrelar a mira de gestão, nem direito de gestão, né? Perfeito. Mas acho que tem duas coisas aí, né? Competência, formação. Você foi, claro, com certeza atrás de todas as perspectivas de formação e de alavancagem de competências para te formar a profissional que você é. Mas tem também características pessoais aí, né? Porque você fala da gestão muito antes do direito, a gestão da vida. Então é isso. É a nossa capacidade de olhar, seja lá o que estivermos fazendo, com um mínimo de capacidade organizacional, né? De planejamento. Eu acho que é isso que faz uma diferença assim, bacana. E hoje é interessante, porque você pode perceber, a gente às vezes planeja muito, né? Pode planejar o que você quiser, dá uma reviravolta e nada do que você planejou acontece. Pandemia tá aí para contar pra gente que nada do planejado aconteceu. Muita coisa que a gente tenta fazer dentro de um script não funciona. E onde entra a gestão nisso? Em saber onde você vai encaixar plano A ou plano B. Então, planejar, estando dentro de uma organização... Eu tô falando de organização aqui, entenda escritório de advocacia também, tá? Sim, então, quem também tiver é uma ouvindo, organização, né? Quem estiver ouvindo, essas organizações, seja um departamento jurídico, seja um escritório de advocacia, qualquer área que você tiver, não existe nenhuma possibilidade de você fazer um planejamento, fazer uma gestão bem feita, sem você ter o plano A e o plano B. Sem contingenciar riscos, né? Porque se você só planeja e só tem um caminho planejado, você não tem caminhos. Porque se esse caminho der errado, você vai perder noites de sono e vai perceber que, na verdade, é o que você falou. A gente já conta com tantas variáveis na rotina que se eu não tiver um planejamento contingenciável, plano A, plano B, plano C, você não tem nada. E ainda assim a gente descobre às vezes que não tem, não é mesmo? Porque a gente planeja, contingencia e ainda às vezes descobre que com 3 potenciais saídas a gente descobre que não tem nenhuma. A gente descobre que o plano A, B, C nunca, às vezes, não são suficientes, e a gente descobre que o A, que a gente botou a maior fé que aquele lá era o caminho correto. Antes até de percorrer o caminho, a gente passou a olhar para ele e falou, não é mais esse, não faz mais sentido. O não fazer mais sentido... Acho que o mundo hoje, a realidade econômica, social, da jornada de trabalho nos mostra isso dentro das organizações, né? Em um mês, muita coisa pode mudar. Às vezes, em uma semana. E daí você tem que pivotar a tua ideia, o teu modelo, o que você tinha no mental de objetivo e de repente... E é uma coisa interessante, né? Porque o mundo da tecnologia tá tomando espaço, não tô falando da tecnologia pura não, tá? Não tô falando dos aplicativos, da inteligência, ainda não. Tô falando do que tá por trás da tecnologia. Todo a forma de fazer a tecnologia, né? As formas de implementar projeto, vou dar exemplo de Scrum, toda a metodologia de agilidade, tem saído do mundo da tecnologia da informação e invadido as outras disciplinas, né? E agora você usou um termo interessante, eu vou usar a sua fala, que você falou assim, a gente pivota. Uhum.
A gente pivota. Isso é típico de tecnologia que a gente absorveu. E a gente está absorvendo toda a dinâmica de uma implementação de um projeto de TI em todas as outras áreas e disciplinas. E isso é importante porque a gente está num mundo que tem uma agilidade que não tinha 20, 30 anos atrás. Se não for assim, se eu não tiver o plano A, B, C dentro do meu planejamento e para eu poder ter essa gestão eficaz e fazer o tal, a tal pivotagem que você falou, não sei se esse termo existe, me perdoem quem conhece disso, a gente fica vendido na gestão, a gente fica vendido no planejamento. Então, o ideal é que a gente traga de outras disciplinas, inclusive a tecnologia da informação, ferramentais importantes para que a nossa gestão saia de forma segura, né, ágil e ainda assim entregue um resultado esperado. Então, a gente precisa trabalhar com muito mais do que a gente trabalhava antes, que era só o direito. Eu sei direito? Sei. É minha formação? É. Mas fui fazer mestrado em que área? Em que área? Em administração. Gestão, administração. Então, eu fui buscar, beber em outras fontes para poder entregar uma gestão jurídica mais capacitada. Então, eu busquei ferramentas na disciplina da administração, porque eu já tinha contábil, fui buscar na administração, no marketing. Qual é o olhar que a gente precisa dar para o nosso negócio de forma mais ampla? Então, a gestão jurídica, ela não tem nada de jurídico na gestão. Ela é gestão. Ela é gestão. Perfeito. O que eu entrego de conteúdo jurídico... O como eu executo a gestão talvez prescinde de um certo conhecimento jurídico para que ela tenha uma performance melhor. Mas é o como. O que e para quê é gestão. Exato. Né? Na primeira e na última linha é gestão. Você falou uma coisa muito interessante que eu vou deixar para a pauta seguinte, que nós vamos falar de legal operation e dessas áreas ou dessa metodologia de trabalho. Eu vejo que tem várias divergências sobre isso. E é muito bacana quando eu gosto de conversar sobre essa pauta, especialmente com executivos jurídicos. Também, claro, com os profissionais de legal operate, né? Com os profissionais de legal operation, que é uma expressão um tanto quanto em evidência, digamos assim, no momento. Mas antes de entrar nisso, eu queria que você contasse uma coisa pra gente. Quando foi que você perdeu o sono? A primeira vez, assim, na tua carreira, não como advogada, mas como gestora jurídica, à frente de um departamento jurídico, que aconteceu aquele baita problema, assim, que você perdeu o sono por dias, que você falou, meu Deus, eu acho que eu devia ter revisto essa minha posição profissional antes, sabe? Aquela dor, aquele momento difícil. Você tem alguma coisa para compartilhar, assim, que você... Eu tenho, acho que de gestão em si, eu não sei se eu tenho, mas eu tenho um episódio que envolvia a gestão, né? Porque existia um negócio antigamente que chamava Correios, notificação física, papéis. Não sei se a geração não é que da minha época, porque eu sou muito jovem, a geração mas okay. que está ouvindo aqui, acho que não sabe o que é notificação em papel. Mas existiu uma época que se entregava notificações físicas. Muito bem, eu trabalhava numa multinacional e alguma coisa aconteceu que o segurança que ficava na portaria daquela empresa recebeu uma notificação física. Guardou no bolso. E guardou lá, e deixou um pouquinho. Quando desse, ele ia entregar para algum responsável. E essa notificação física era um auto de infração, cuja somatória é nada mais, nada menos do que 1,2 bi de reais. E quando chegou nas mãos do departamento jurídico, aquilo já tinha passado dia suficiente, que quando chegou eu realmente falei, daqui é para o cemitério. Mas isso me tirou o sono. Aonde está a gestão disso? O que eu tinha que ter feito... Como prevenção na hipótese dessa notificação ser extraviada, ter acesso a essa informação, a esse dado, independente do processo ou do curso natural das coisas. Isso. Então, esse é o desafio da cabeça e a mentalidade do gestor, né? Se eu tenho um ponto sensível aqui, como eu contingencio, como eu penso em cenários onde isso vai falhar. Vamos para a hipótese de que isso pode falhar. E entrou no ponto cego. Essa notificação entrou no ponto cego. Porque... Em tese, chegou documento na portaria, a portaria encaminharia para o
os departamentos que tivessem... Não longe da realidade do mundo digital hoje, tá? A informação não chega. Se eu não tenho mais de um fornecedor de dados, se eu não tenho outros caminhos, Mas enfim. o interessante é ver o papel. Isso é importante em geração nova, saber que existe uma coisa chamada papel. Exato. E aí, isso foi bem dramático, porque essa somatória, imagina, né? É uma coisa que foge de qualquer padrão. Obviamente que tudo contornado, segurança completa. A gente quase chora, perde algumas noites de sono, depois começa a vir uma luz e a gente fala, calma, a saída, sempre há uma saída. Sempre, jurídico sempre arruma uma saída. Porque a gente é o quê? Mágico também, né? Exato. E aí você vê que, apesar de ser um procedimento administrativo, tá ligado à gestão. De onde eu vejo o meu ponto cego? Para não ter risco disso acontecer novamente. Então, isso é bem relevante, né? Com certeza. Me fala uma coisa, jurídico sem gravata, não queria entrar no campo do Legal Operation, que é a nossa temática principal aqui, porque acho que ele está totalmente atrelado ao que a gente está falando aqui, né? Como um movimento ou como um grupo de profissionais que queriam desengravatar dentro dessa mentalidade de vamos ser executivos jurídicos diferentes daquilo que nos foi proposto academicamente, porque academicamente nos é proposto ser advogado. Então, se dentro de uma empresa, dentro de um escritório de advocacia ou de uma grande sociedade de advogados, nosso desafio é pensar além do executivo, legislativo e judiciário, que é o que somos ensinados ali a pensar, estudar e tudo mais. Então, conta um pouquinho desse movimento. Você foi uma das fundadoras? Sim. Como é que isso começou? Foi um grupo de amigos, pós-graduação? Eu e mais 7 malucos. Uhum. Não, o que aconteceu foi... nós nos tornamos gestores numa época em que era muito deserto a função desse gestor moderno, né? Existia sim, né, na década de 70, 80, aquele gestor tradicional, aquele gestor engravatado no sentido literal da palavra, aquela gravata no colarinho e aquela gravata mental. O que era essa gravata mental? O advogado que ficava na sua sala, no seu gabinete, e que não tinha qualquer tipo de interface ou relacionamento com o business, com o negócio, né, da qual ele estava envolvido. Fosse ele advogado de escritório ou de empresa, ele não se envolvia com o negócio e ele era mal comparando, um parecerista, né? Então ele dava a opinião dele. Sim, não, por isso justificado. Obrigada, boa sorte para você, né? Boa sorte para você. E até vou dar uma esticadinha aí depois na minha decisão de sair do escritório e definitivamente ficar em empresa. O advogado, ele ficou por muito tempo dando parecer e falando sobre os assuntos de forma fria. Então, alguém fazia uma consulta, ele escrevia com base nos livros. Também existia uma coisa que chamava livros antigamente. As doutrinas, né? Uma coisa que você virava a folha assim. E aí você, com base em livros, toda a doutrina, ele montava o seu parecer e entregava para o cliente. Ele não tinha preocupação com a repercussão daquele parecer no dia a dia daquela organização. O que a gente chama hoje de sucesso de cliente, né? Nunca se ouviu falar. Experiência do cliente. Sabe essas pautas que, assim como na tecnologia, eu falei de pivotar, você incorporou. A gente incorpora de tantas verticais da economia muitos desses conceitos para nossa área, né? E muito bacana e muito relevante. A gente percebe grandes estruturas de jurídicos ou de sociedades que, quando fazem isso muito bem, alavancam. Então, você está me contando que vocês já tinham essa visão de dar uma experiência para o seu cliente interno dentro da empresa, uma experiência bacana, uma experiência de ter acesso a um serviço jurídico melhor do que aquele serviço frio parecerista. Porque o que a gente viu é que eu estava me sentindo deslocada. Eu falei assim, não é possível, né? Eu e mais meia dúzia de maluco, não é possível eu estar nesse lugar, o mundo está acontecendo na empresa e eu aqui parada. Então, a gente percebeu que um grupo de pessoas estava se incomodando com aquele modelo engravatado, né, da gravata mental mesmo, engravatado de não estar ali no negócio. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que é importante. Tênis ou roupa apropriada para determinada organização. Então, não adianta achar que você vai lá para o Amazonas, porque aconteceu isso comigo, eu fui para o Amazonas, eu tinha que despachar com o juiz lá atrás,
E eu fui de saia, meia calça e sapato social, sapato de salto alto. Em Manaus, faz uma temperatura aproximada, sei lá, de 60 graus na sombra. Com uma sensação térmica de 120, talvez. Mais ou menos. A meia calça derreteu no meu pé, no meu sapato. O que eu tirei de lição disso? Não adianta eu querer me fantasiar de advogada num lugar em que eu não posso ser advogada daquele formato. Então, qual é a vestimenta para aquele lugar? É a adaptação do profissional do direito à realidade do cliente dele. Flexibilidade e adaptabilidade. Então, qual é o ornamento que eu teria que ter aquilo lá, né? Que fantasia que eu teria que ter para representar a empresa juridicamente, com respeitabilidade, mas ainda assim sendo ouvida pelo negócio. Isso é mudar a cabeça. E foi aí que a gente começou a perceber que tinha um colega do lado que também não estava se sentindo assim, a gente não tinha muitas fontes onde beber de informação para essa mudança. A gente falou, vamos fazer o nosso. Estamos nós sofrendo? Vamos sofrer junto. E vamos tentar democratizar. Compartilhar as dores, né? Porque democratizar essa informação para que outros se sintam menos doídos como a gente se sentiu, né? Então, tinha muito aquela coisa de diretores de outras áreas, falar assim, mas olha o comportamento dessa diretora jurídica, ela vem com roupa casual? Sim. Eu não vou deixar a minha capacidade... O meu cérebro vem junto com a minha roupa, com o meu tênis, tá? O dress code, neste caso, hoje, ok, flexível. Sim. Isso não vai comprometer em nada a entrega. Agora, se você fala agora, puxa, você vai de calça trabalhar, é uma coisa. Não, hoje é mais comum, né? A gente frequenta. Obrigada. Hoje é muito comum. Então, assim, a mesma coisa tatuagem. Imagina o que não era 20 anos atrás algum diretor jurídico chegar com uma tatuagem. Exposta. Né? Com uma camisa de repente, Sim. subir um dia de calor, vai almoçar com o time. Então, tudo vai mudando, tudo vai se adaptando, graças a Deus, adaptando à necessidade do consumidor do serviço. Então, nós somos prestadores de serviço, a gente tem que vender o serviço no formato que o cliente quer consumir. Agora, eu fiquei curiosa aqui. Você acha que é uma mudança que também foi cultural? O desengravatar dos executivos, dos profissionais jurídicos, mas também o fato do mercado parar de exigir, como você colocou, dos profissionais falarem, nossa, que advogado estranho, ele tá de tênis e calça jeans e camiseta polo, camiseta, né? Porque também tinha uma perspectiva lá atrás de esperar que o advogado fosse o engomadinho, né? Continua, com vínculo. Ainda tem estruturas que ainda esperam um vocabulário rebuscado, uma linguagem inacessível. Perfeito. Ainda tem gente que espera isso, tá? Eu também sinto que sim, por isso que eu tô te perguntando essa opinião. Já ouvi a seguinte frase, cadê o juridiquês? Aí eu disse, ficou na outra década. Aqui já não existe mais. Pelo menos não que parta de mim, né? Você pode encontrar outros perfis de advogados executivos. Espere outra coisa, de mim não vai vir. Juridiquês comigo, não. Eu falo a linguagem que a pessoa vai entender. Eu não vou falar de forma rebuscada só porque eu tenho que demonstrar que sou advogada na palavra. A minha atitude precisa demonstrar que o meu conhecimento agregado ao conhecimento do negócio, juntos, geram coisas importantes e relevantes para o negócio, não a minha palavra. Perfeito. E outra coisa, só para concluir da formação aí do modelo, né, de executivos que se rebelaram com o formato. O que era o grande ponto ali? Era a tecnologia, de novo, puxando a gente. Começou todo o modelo startup, empresas digitais, né? Toda aquela parte. Todas demandando de executivos jurídicos do mercado. Dentro de um modelo digital, novos modelos de negócios. Você poderia chegar numa startup vestindo terno e gravata? Eu tô falando da ferramenta, roupa, mas a mentalidade vai junto, né, com aquele modelo. Sim. Então, a tecnologia também puxou muito, né? A digitalização do mundo puxou muito o advogado para essa nova forma de atuação, né? Então, acho que é o consumidor pedindo, as organizações pedindo, é a gente entendendo que o mundo está pedindo um novo formato de entrega de serviço.
E se a gente não acompanhar isso, a gente fica para trás, com certeza. Show. Vamos entrar numa pauta que é muito tema do que a gente se propõe aqui e que muito bacana, porque acho que nós fomos cadenciando essa conversa para chegar na pauta do Legal Operation, que nada mais é, daí eu vou deixar ela contar, né? Para nós aqui, uma estrutura com uma metodologia ali de trabalho e um assunto, uma área, enfim, cada um dá um nome ou conceitua isso de uma forma, mas eu gostaria de ouvir a convidada sobre a Amira a respeito dessa pauta, desse ponto, especialmente na perspectiva de sempre existiu. Legal Operation é uma metodologia de trabalho, é uma forma de fazer gestão nova, ou ela sempre foi feita, só que agora, com o uso das tecnologias disponíveis, tomou uma dimensão maior de autonomia como uma unidade de negócios ou de gestão dentro da área jurídica? Como é que você vê o protagonismo hoje da Legal Operation, do Legal Operate, que é o profissional de Legal Operation, a autonomia e o posicionamento que esses profissionais e essa pasta está tomando dentro dos departamentos jurídicos? É sempre um risco perguntar o que eu acho, sabe? Porque às vezes Mas a gente gosta de correr riscos. E se você se arriscou muito, o que você acha? Mas eu vou me conter. Mas o grande ponto aqui é o seguinte. Legal Operation é gestão. Na minha opinião, você faz gestão por meio de algumas ferramentas. E Legal Operation é uma delas, né? O que é essa ferramenta, na minha opinião? Bom, deixa eu voltar para os dinossauros, né? Lá na década de 90, quase os anos 2000, começou um movimento de controlar um pouco o que as empresas tinham no departamento jurídico, né? E aí o controle começou, obviamente, naquelas planilhas de Excel, e depois foram evoluindo até que o Excel foi virando um sisteminha, e o sisteminha foi virando um programinha, e começaram a profissionalizar isso. Controladoria jurídica, lá atrás. Isso. Não, eu vou falar. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Esses sisteminhas todos, a gente falou, bom, então nós somos agora uma controladoria dentro do departamento jurídico? Sim, então somos uma controladoria jurídica. O que a gente faz no mundo? A gente traz, né, termos, e importa de outras línguas, importa de outras áreas, algumas gourmetizações importantes, e a gente gourmetizou a controladoria jurídica. E eu acho muito bem gourmetizado, porque o mundo é globalizado. Então, não adianta eu falar controladoria jurídica e a matriz da minha empresa não entender lá nos Estados Unidos o que é isso. Então, óbvio, tá todo mundo falando a mesma coisa, que estamos implementando Legal Operation no mundo inteiro. O que é essa gestão por meio desse Legal Operation? É trazer informações relevantes para a tomada de decisões impactantes. Então, não adianta eu ter a informação e ela não gerar um impacto positivo, ou é que assim, não dá para gerar impacto negativo, um impacto positivo naquela organização onde eu estou oferecendo essa informação. Então, eu colho os dados via Legal Operation, depuro os dados, crio um conceito naquele meio e eu distribuo a informação estratégica de forma organizada para aquele ambiente onde eu estou. Essa informação organizada que eu distribuo, ela tem que gerar um impacto, e esse impacto tem que ser um impacto de relevância, porque o Legal Operation, ele tem que vir junto com uma inteligência. Dado sozinho não fala, não preciso ser repetitiva aqui, todo mundo sabe, mas dado sozinho não fala. Então, onde a gente pode, né, buscar o diferencial do profissional jurídico nesse momento? Trazer a inteligência dele, né, a capacitação dele, juntar as informações relevantes e transformar aquele dado num dado de impacto. Posso dar exemplo? Claro. Vamos lá, a gente busca dados jurídicos de contencioso. Então, quantos processos aquela empresa tem, que tipo de processo ela gera, valores envolvidos com aqueles processos, está tudo espalhado. Eu posso automatizar a busca, a captura de todos esses dados. Hoje, maravilhoso, eu adoro a tecnologia por isso, tirou muito trabalho braçal.
eu capturo dados. Trabalho braçal lá da controladoria do passado, né? Que agora ficou mais automatizado. Porque imagina, também existia um negócio que se chamava olhar processo no fórum. Não sei se você já ouviu falar. Eu não sou também dessa época, porque eu já disse, eu então sou muito você é mais jovem. nova que eu. Isso. E aí a gente tinha que andar com uma fichinha, assim, em papel. Aquele papel. Já ouvi falar E caneta. dessa ficha. E agora os robozinhos, eles capturam as informações, a gente consegue depurar dentro de algumas ferramentas o que essas informações têm de importante, só que aí o profissional do direito que vai se diferenciar com essa, no legal operation, é quem vai traduzir essas informações de forma a trazer para aquele negócio um impacto importante. Perfeito. E esse impacto importante, a gente vai poder usar inteligência artificial, vai poder usar ferramentas digitais que forem, mas existe um fator humano, e eu vou usar a expressão que eu uso realmente, que é difícil a máquina assumir. A máquina vai poder colher dado, a máquina vai ter inteligência artificial, a máquina vai produzir um texto, a máquina vai fazer cálculos inacreditáveis. A máquina, a única coisa que ela não vai ter é o Paranauê. O Paranauê. O Ziriguidum. O Ziriguidum. Por quê? A máquina, ela vai ter... O Paranauê e o Ziriguidum não é pra qualquer um, não é a máquina. O Paranauê, que é o que me trouxe até aqui. O Borogodó também. Tem o Borogodó também. Mas esse Paranauê que me trouxe até aqui, que essa vida, esse dia a dia, que a gente saca no olhar da pessoa que a gente está interagindo, que a gente sabe o tom de voz... Isso muito dificilmente. Isso é inteligência humana, tem uma perspectiva subjetiva que não tem máquina que substitua, né? Isso, o nosso Paranauê. Então, assim, não é para menos, né, que o Brasil é um país referência no direito em relação a números da advocacia, né? Nós somos o maior país em gerador de faculdades de direito do mundo. Se juntar todas as faculdades de direito da galáxia, não dá o número de faculdades de direito do Brasil. No Brasil. Não tem. Pois é. Se juntar o valor que se gasta de processo judicial no mundo, não dá o que o CNJ solta nos relatórios anuais dele. Então, assim, nós cuspimos advogados no mercado, né? Ano a ano são milhares. E ainda assim, a gente ainda tem déficit de informação jurídica, né? Perfeito. Isso é uma loucura. Por isso que a gente tem tanto dado para tratar e tanta oportunidade de gerar informações relevantes para tomada de decisões. Você falou uma coisa que eu queria, na sua percepção, executivos jurídicos que atuam com uma gestão efetiva dentro das companhias já cumprem de alguma forma o legal operation desde sempre a partir de outras pastas chamadas controladorias jurídicas, mas com um ferramental tecnológico diferente. E é o ferramental tecnológico que trouxe essa envergadura e esse... Acho que não. Não? Acho que não. Eu acho que o empacotar é que ficou diferente. A partir do momento que você empacota de uma forma em que você cria uma entrega consistente, você traz esse diferencial. Então, a controladoria jurídica e legal operation, para mim, o conceito das duas, ela é o mesmo. É trazer informações relevantes, é buscar dados e trazer informação Mudou drasticamente relevante. O como, mas o que e para que permanece intacto. O que você faz? Você empacota de uma outra forma para a entrega ser um pouco mais ágil, um pouco mais inteligente, um pouco mais... com uma palavra importante aqui. É bem relevante isso. Uma entrega com eficiência. Perfeito. O que é essa eficiência? Eu falo bastante disso. Eficiência é fazer o básico bem feito para que aquela entrega seja uma entrega produtiva, seja uma entrega que tenha um diferencial em relação a outros profissionais, outras empresas. Então, o legal operation, ele veio atrelado a essa palavrinha chamada eficiência. Como eu transformo o meu dia a dia num dia a dia de entregas eficientes. Ok. Empacotada dentro de um modelo digital de mercado, de economia, que também foi incorporada pelo segmento jurídico, que alavancou essa busca por eficiência, por eficácia e por alta performance de serviços jurídicos. A gente cansou de ser chamado de centro de custo. Perfeito. E a gente quis também agir
na mesma pegada de outros departamentos da empresa. Então, Perfeito. Ia ser muito injusto a gente continuar naquele lugar de vitiminha. Sou centro de custo, coitadinho, nunca tenho dinheiro para nada. Não, vamos fazer, vamos buscar, vamos achar a solução. Vamos começar a diagnosticar, se tornar centro diagnóstico, porque não centro propositivo de soluções efetivas, né? Exatamente. E isso está muito relacionado, Amira, a meu ver, com a questão das competências dos profissionais. Daí eu quero ver como é que você enxerga isso também. Você falou da capacidade do profissional de direito em empacotar, estruturar esse dado e fazer de fato esse dado gerar uma informação, mas não é ter um BI bonito com a informação na tela, é ter a capacidade ou a competência de ser um bom analista, de fazer aquela informação que está ali, de alguma maneira gerar impacto no resultado da companhia, no resultado da sociedade. E daí eu te pergunto, o advogado tem essa competência? Ou ele pode ter? Você já viu profissionais da área de ciências de dados, engenheiros, enfim. Hoje a gente tem um fator de competências aí, interdisciplinar e multidisciplinar dentro das companhias e das sociedades de advogados, né? Nós já estamos falando em cargos de engenheiros jurídicos, em cientistas de dados jurídicos. Quer dizer, é uma vertical que está tomando uma dimensão muito grande. Você acha que o advogado, ele não tem na essência, mas ele pode vir a ter essa competência? Ou você entende em áreas de legal operation mais destinada para profissionais dessas áreas correlatas, já que o direito está se tornando muito além de leis, executivo, legislativo, como a gente falou? Isso não é uma competência que a gente sai da faculdade com, né? Não, aliás, me irrita muito essa história de que eu virei advogado porque eu não gosto de número. Se mata, porque a vida é feita de número, a vida é feita de dado, a pessoa fala, vou fazer direito porque eu não gosto de matemática, né? Não existe. Podia ser de algum sentido há muitas décadas atrás, né? Uma coisa subjetiva, aquele depende do direito que nos era ensinado. Exatamente, lá vai a mira e a língua solta. Você pede para um escritório de advocacia te mandar um relatório de processo. Será que ela está dando essa dica para alguém ou para alguma sociedade que está aqui nos ouvindo? Não sei, vamos lá. Não é que eu sou boca aberta. Você pede para o escritório te passar um relatório de processo judicial e ele te manda em Word? Não dá, né? Não, eu tenho vontade de quê? De cortar minha jugular. Mas aí eu não faço. O que eu faço? Eu ponho na planilha, entendeu? Você coloca na planilha? Eu coloco, porque tem muita inteligência artificial que transforma uma coisa na outra. A gente acabou criando uma área na empresa específica dentro do suporte só para fazer isso. Você porque entendeu? Senão não dá, né? É isso. Pode mandar seu relatório que nós vamos iniciar o setup, enfim. Daí chega lá um documento .doc com 10 folhas. Uau. A gente não é capacitado, né, com teoria disso na faculdade de Direito. Como a gente também não é capacitado na área de psicologia, que a gente deveria. O advogado hoje é muito psicólogo, o advogado hoje é muito... trata muito sobre números, né? E a gente não tem essa capacitação na grade durante 5 longos anos de faculdade. Porém, eu vou dar a minha opinião, que me parece que isso é um perfil do profissional. Há 30 anos atrás, quando eu me formei, falei o número, credo. Ela tentou evitar esse momento, mas ela não conseguiu. Deus, é muito triste isso para mim. Há 30 anos atrás, quando eu me formei, não se imaginava falar em números no direito. É uma coisa que não se falava. Se falava em teses, em doutrinas. E era, de certa maneira, uma proteção, né? Qual que são as perspectivas? Eu não sei, depende. Eu acho que porque daí você também se blinda do risco de se posicionar em relação a algumas coisas lá atrás, o advogado não tomava risco junto com o negócio, mas eu acho que tinha muito mais da escalada de processos que a gente teve ao longo dos anos, né? Tudo ficou muito massificado. Então, grandes corporações surgiram, grandes indústrias de varejo, grandes indústrias de telecomunicação. Então, você vê uma central de atendimento ao cliente de empresas que são verdadeiras máquinas, né? Telefonia, quando explodiu a telefonia móvel no Brasil, eram andares de atendentes, varejistas, redes varejistas de tonelada de colaboradores. Escalou muito rapidamente, então o advogado foi obrigado a se adaptar aos números jurídicos que acompanharam esse crescimento.
Então, todo um conjunto, né, um ecossistema que foi alimentando o advogado para que ele mudasse essa postura e esse comportamento dele de só parecerista para virar um executivo efetivo, né? E quando você faz toda essa leitura numérica do direito, você começa a encontrar coisas incríveis, né? Essa linguagem numérica do direito te traz informações que são impactantes, incluindo decisões de negócio com base no direito, nas informações jurídicas que você acha. Então, para mim, a área de Legal Operation é uma área estratégica ao extremo dentro de uma empresa. Altamente aliada, independente ou interdependente do departamento jurídico? Olha, do ponto de vista organizacional? Eu não sei como um departamento jurídico hoje faz gestão sem um Legal Operation. Ai, Amira, mas eu sou um departamento jurídico de 2 pessoas. Ótimo, seja você o Legal Operation. Invariavelmente alguém tem que fazer. Ah, não, mas Amira, eu tenho só eu e sou eu equipe, tá bom? Então é você. Ah, tenho 4.000 pessoas no departamento jurídico. Cria um departamento jurídico. E a gente vê muitos modelos de negócios com a perspectiva de um BPO ou de uma terceirização de Legal Ops, de Legal Operation. Mas uma coisa é terceirizar a atividade operacional. Outra coisa é olhar para isso como, de fato, informações relevantes e estratégicas. Isso cabe, de fato... Porque você consegue terceirizar algumas coisas. Por exemplo, tem empresas que têm centro de serviço compartilhado. Então, você pega uma célula do centro de serviço compartilhado e terceiriza parte das atividades de Legal Operation ali. Porém, volto a insistir que a inteligência tem que voltar para você, para a mão do gestor, e esse gestor tem que depurar e transformar essa informação numa informação relevante. Porque, de novo, cruzar dados a máquina faz. Como é que você transforma esse dado em informação importante e estratégica para aquele negócio? Para o teu negócio, né? Para o teu negócio. Porque BI é BI. Personalização. Todo mundo pode ter acesso, mas é como lidar com isso dentro da tua realidade. Cada realidade é uma realidade, de acordo com a vertical da economia que eu estou inserida, enfim, tem uma pluralidade aí de oportunidades, né? Muito legal. A Mira falando de Legal Operation com a gente. Conta pra mim uma coisa, Mira. Projetos. A gente falou de jurídico sem gravata. Você contou, bom, você está à frente hoje de um grande jurídico, né? De uma companhia. O que você, a Mira, fala, puxa, isso, no segmento jurídico ou não, isso eu não fiz ainda e quero fazer. Que não seja cantar com a Ivete Sangalo, por favor. Não, eu não queria deixar claro que a quero... Ivete Sangalo atrapalhou a minha carreira artística, porque, né, ela passou na minha frente. Era pra eu estar no lugar dela agora. Eu sabia que você entrou nessa pauta. Óbvio, não ia poder deixar passar. Brincadeira, tudo brincadeira. Ela não me puxou meu tapete. Ivete, pelo amor de Deus, é brincadeira. Ela tá deixando isso registrado. Eu acho que a gestão jurídica, ela tem um ciclo bem relevante na minha vida. Eu não pretendo largar a gestão jurídica. Ela tá em mim, na verdade. Eu e a gestão jurídica, a gente praticamente... E tem a vida acadêmica, você dá aula, administra cursos, tem muita coisa, mas tudo atrelado a essa grande... Mas tem uma coisa que tá me movendo diferente, sabe? Eu, assim, falasse, uma coisa que você gostaria muito de fazer quando você se aposentar, dar aula. Né, eu queria muito continuar a compartilhar conhecimento. Eu acredito no compartilhamento de conhecimento, eu acredito de verdade. Gosto da troca que eu tenho com alunos, com as pessoas que estão dentro de sala de aula comigo. Aprendo muito com eles e me traz e me retroalimenta de novidades, né? Então, eu trago uma coisa diferente que eu fiz, eles me trazem outra e a gente cresce. Mas eu acho que eu tenho um negocinho aqui que tem me picado ultimamente, que tem me feito pensar diferente, que é o ESG. E eu tô tentando trazer isso na gestão e fazer com que isso vire uma coisa única, né? Que o profissional do direito esteja apto a essa nova forma de olhar o direito, né? Com base nos pilares de ESG, como eu vou trazer isso para dentro do departamento jurídico, como eu vou trazer isso para dentro dos escritórios. Não é para companhia, você está falando dentro da gestão do ambiente jurídico, especialmente. Não. Tudo que o departamento jurídico faz, se não reverter
para a companhia, Sim. não precisa fazer. Sim. Volta para casa e dorme. Trazer o ESG para a rotina do advogado quer dizer que a empresa vai receber dados e informações importantes também sobre ESG. Ah, ok. Como que o advogado vai agir no ambiente, no direito ambiental e esse impacto na empresa, dos aspectos de inclusão social, toda a parte de relevância daquela companhia na organização, naquele entorno onde ela sobrevive. E o advogado também está muito envolvido na parte de governança, que é exatamente onde você coloca as suas políticas, procedimentos. Também pode estar no movimento de legal operation, que é uma coisa que ninguém fala muito de legal operation, porque fala que tem que ver número, né, estatística, KPIs, tem que ver métricas, OKR, não. Cadê a governança? Tá dentro de legal operation também. Então, assim, minha ideia agora é trazer o ESG para dentro da nossa rotina, para trazer para o advogado mais uma forma de atuação e deixar com que o advogado amplie as suas mãos, as suas garras dentro da empresa. Ampliar a atuação, escopo e valor, né? Aumentar a entrega de valor como advogado, como executivo da companhia. Como ser humano, tá, também. Como ser humano. Porque vou falar que ESG me pegou no lado pessoal. Percebo que sim, porque daí... tá muito alinhado ao seu propósito, né? Quando você fala em educação, a gente tá falando de propósito. Daí quando a gente fala missão, propósito, daí então, pega assim, não tô conseguindo desatrelar muito, sabe? Tô tentando, mas tá meio grudando em mim essas 3 letrinhas e eu não tô conseguindo me desvencilhar muito deles, não. Ainda bem. Dá pauta aí pra uma outra agenda, não? Não, a gente vai continuar. Dá pauta pra uma outra agenda. Querida, bom, eu ia te perguntar uma coisa aqui, que daí ela brifou um pouco antes da gente começar a gravação, né? O que você faz do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, que você gosta e que te ajuda? Mentoria, terapia, yoga, personal, atividade física, tem alguma coisa assim que você fala? Não, eu não faço sem atividade isso, física. eu não vivo, porque isso é insumo e física. matéria-prima para gestão e para minha vida executiva. Falaram que era para falar que a atividade física faz bem para a saúde. Eu não vou falar isso. Brincadeira. Mas eu tenho bastante cuidado, tenho tido bastante cuidado ultimamente com a minha saúde emocional. A minha segurança emocional tá vindo em primeiro lugar ultimamente. Não foi por conta da pandemia, acho que na pandemia todo mundo precisou explorar muito, né, essa segurança. Era uma pauta evidente. Segurança emocional, né? E a gente veio lá vai a faladeira de novo. A gente veio de uma segurança física que a gente tinha, né, anos atrás, porque as indústrias, né, todas mecânicas, toda a parte mecânica, os advogados precisavam se preocupar com a saúde física, né, do colaborador, perde braço, perde mão, nananã. E a gente veio para esse modelo de segurança emocional. Eu tento o tempo inteiro criar uma estabilidade, né, do ambiente onde eu trabalho, para que os meus parceiros ali de departamento jurídico tenham essa segurança, tenham liberdade para falar comigo, essa segurança emocional ali, mas alguém precisa cuidar da gente. A gente sozinha não se cuida. Tem então, ESG aí, né? Parece. Pois você tá entendendo porque eu tô falando? Sim, já não entendi. Tô conseguindo me livrar deles. Então, o que eu tenho feito é tentar cuidar de mim, na minha cabeça. Então, tem terapia sim, a gente trabalha bastante esse lado emocional. Eu gosto muito de ficar na minha casa, gosto muito de curtir, assim, os meus, sabe? Essa coisinha de ficar com os meus. Mas não é uma coisa Netflix, é convivência, eu filhos, tô com família. eu até comentei com você antes, eu tô com bastante dificuldade de fixar a atenção em 2 horas de filme. Uhum. Série, então, aquelas... Eu fico com inveja, eu posso falar que tenho inveja de pessoas que falam assim, maratonei 8 episódios. Não, meu Deus, eu não passo do primeiro porque eu durmo. Exato. Então, um por dia, ok, isso é maratona. A minha maratona é máximo um por capítulo? dia. Um capítulo, um episódio por dia. Um capítulo eu achei bastante. Um por dia, eu acho que ok. Mas tem pessoas que maratonam, assim... 8 horas. Mas que bonito isso. 8 horas seguidas. Eu tenho inveja. Por exemplo, não tenho inveja de quem faz maratona física, 42 quilômetros, né? Não tenho inveja, mas a maratona de filmes eu tenho. E tento também
absorver coisas diferentes da minha área. Então, eu estou tentando agora abrir um pouco o que eu capturo de informação no mundo. Então, eu não estou mais capturando só informação jurídica. Porque a gente fica, né, durante a semana, fim de semana, em muitos casos, voltado para o jurídico. Então, eu estou tentando sair desse mundinho do jurídico para ver outras coisas, entender e aprender sobre outras coisas, para trazer para minha cabeça coisas diferentes, né? E aí também ajuda, porque quando você traz coisas de outras áreas, acaba melhorando. A gente incorpora e leva lá para casa. Mas pelo menos para eu parar de ser bitolada, né? Você sair do mundo jurídico para desbitolar. Muito legal. E agora, bom, acho que talvez você esteja atrelado a isso, né? Uma reflexão de carreira da vida, uma mensagem que você queira deixar final para quem está acompanhando a gente. Pode ser, de repente, uma indicação, aquilo que você quiser. Eu quero que você se sinta confortável para dizer, olha, eu quero trocar, dar essa informação, ou dar essa dica, ou deixar essa sugestão para quem está ouvindo a gente, que de repente está muito tempo dentro de sociedades de advogados, está querendo dar uma migrada para as áreas corporativas, em que pese eu penso que hoje esse papel do líder, do gestor, né? Ele, independente da companhia, do espaço que você esteja ocupando, é um diferencial e eu acho que a gente tem que se desenvolver e ter habilidades para isso, para ser analítico, né? Ter um olhar para a ciência de dados, para a estruturação de dados, transformar dados em informações, enfim, toda essa jornada de maturidade de dados e de ciência de dados. Mas queria que você deixasse um recado final aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o meu recado aqui vai de coração, tá bom? Ao modelo ESG. A gente precisa entender se a gente tá no lugar certo, fazendo a coisa que a gente gosta. Se eu tivesse, né, lá quando eu me formei, me forçado a ficar naquele lugar de direito volta, de família. Direito de família. Volta para sua casa, vista uma saia e volte a despachar com o juiz. E não tivesse dado a guinada que eu dei, eu não estaria no lugar que eu tô hoje. Eu não estaria fazendo o que eu gosto, eu não estaria realizada do jeito que eu tô. Então, é muito importante nesse momento, né, em qualquer, se você tá recém-formado, se você já tá formado há algum tempo, se você não tá mais se sentindo no local adequado, fazendo o que você quer, ou se sentindo um peixe fora d'água, converse com pessoas à sua volta. Fale com quem você admira. Eu respondo milhares é boa, né? Pessoa super influência. Não, eu respondo muitas pessoas que me acionam via LinkedIn. No LinkedIn eu tenho uma rede razoavelmente grande e as pessoas me contatam por lá para querer entender, eu faço o quê? Uma mentoria. É uma mentoria. Não estruturada, mas uma mentoria. E exatamente isso que eu paro e eu falo com essas pessoas. Querem falar com a Mira? Ela já deixou a dica. Procura no LinkedIn, vai lá, mentoria, pronto, acesso já direto. Me lasquei. Porque o que eu invisto tempo com essas pessoas. E eu falo por quê? Porque eu não tive isso lá atrás. Se eu tivesse alguém que tivesse pego na minha mão e falado, você não tá errada. Não tá errado você não querer fazer. Confia em você. Você não tá errado não querer fazer o direito de família. Não tá errado não querer usar saia. Pode ir, vai. Você vai achar seu espaço. Você tem. Vamos abrir a cabeça para ver o diferente. Então, converse com pessoas, busque coisas diferentes. Você não precisa deixar de ser advogada, mas você pode fazer coisas diferentes dentro do direito. Acho que o direito, ela te abre um leque de oportunidades tão grande. Né? Não gosto não gosto de peticionar, não gosto do contencioso, vai fazer legal operation, é uma delícia, né? Você converse com quem faz, leia alguma coisa sobre isso, entenda que a atuação do advogado, ele pode muito mais do que 5 anos de faculdade, de formação de direito, em que ensinou apenas a briga, né? Ensinou única e exclusivamente a você ganhar do seu oponente, a você brigar e ganhar do seu oponente e cobrar honorários por isso. E ver o direito sempre com essa perspectiva, né? Sim. Agressor, agredido, oponente, então, enfim, um aspecto cultural. Se eu tivesse que dizer uma coisa, quando você estiver angustiado ou não se sentindo bem no local onde você está, converse com pessoas, porque vai ter uma saída. Vai ter uma saída. Procure alguém que você admire, procure alguém que você veja como
uma pessoa que você gostaria de estar, no lugar onde a pessoa está, ou pessoa que você gostaria de ser, e converse. Fica aí a dica da Mira. Querida, agradecer Acabou? muito tua presença. Mas a gente não ia falar muito mais? Umas 7 horas hoje? Eu acho que a gente pode ficar mais umas 3 horas aqui hoje. Eu Brincadeira. tenho tempo, se você estiver disponível, vamos embora. Obrigada por ter aceitado esse convite de, junto comigo, né, consolidar, né, tangibilizar aquilo que era um ideal, ter um espaço, um podcast, e a gente está construindo isso juntas, o primeiro episódio chegando no ar. Agradecer Léo Cuba, Pod Factory, por esse espaço incrível que a gente está aqui gravando. Eu queria te desejar, antes de você terminar, eu queria te desejar muito sucesso. Esse é o seu primeiro, que você tenha muito sucesso nessa sua jornada. Eu não tenho a menor dúvida da sua capacidade, competência, de entrega, de resultado que você sempre gerou durante toda a sua carreira. Então, amiga, tá, gente? Ela me pagou por isso, me passa um pix. Eu não tenho dúvida das suas entregas, da sua competência, e eu não tenho também a menor dúvida que esse seu modelo de podcast aqui vai render bons frutos. Eu tô torcendo por você, conte comigo sempre. Lembra que você falou de propósito? É isso. Ah lá! Estamos aqui falando de propósito. Sobre educação e compartilhar conhecimento, que quando a gente leva, a gente recebe muito mais, né? É isso. Obrigada, querida. Obrigada, boa Obrigada, sorte. pessoal.